Fala pessoal, nessa aula eu vou falar sobre KPIs de processo, medindo o que realmente importa. O foco desse vídeo vai ser basicamente passar por alguns indicadores que você pode utilizar para analisar e melhorar o seu processo, tá? Então aqui não são indicadores de governança de processo, e sim indicadores que você pode utilizar para melhoria, para análise e, consequentemente, aumentar a eficiência do processo, tá bom? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cleiton, tenho quase 20 anos de carreira em qualidade de processos. Hoje eu estou atuando na Unicred, sou coordenador de processos e a nossa área ela atua justamente com isso, né? Com melhoria de processo, mapeamento, né? Aplicando a jornada Lean nesses fluxos, tá? Então vamos começar com a nossa aula. Então a gente agora começa onde eu vou passar, tá? Dentro ali de alguns indicadores que eu separei para que a gente faça uma análise de cada um, né? Então pode ser que alguns desses indicadores você consiga aplicar e outros nem tanto, tá? Então aqui tudo depende do seu contexto, da sua organização, né? Então eu vou falar do OE, por exemplo, né? Com um indicador muito voltado para a produção. Mas tem outros indicadores que é lead time, cycle time, process time também, que é todo dentro das dimensões de tempo, custo, qualidade e capacidade, sendo que, né, esses indicadores também podem ser aplicados no Office, tá? Para empresas de serviço. Logicamente, voz do processo e voz do cliente, né? Separar o que é o outro. Indicador de resultado versus antecedente, né? Enxergar o problema antes do fechamento, né? De você ter a antecedência possível para poder agir naquele processo. Enfim, tá? Então eu vou falar sobre decomposição de gargalo, né? Para você ler a variação correta, né? O que é um dashboard por público, né? Você tem públicos diferentes dentro da organização, então dependendo do seu KPI, você não vai apresentar para o nível de diretoria, por exemplo. Então você tem que saber ali o que você está apresentando também, tá? Então vou falar desses indicadores, vou usar aqui dentro dessa aula um simulador bem simples, tá? Para que vocês entendam bem o conceito e aí, consequentemente, né, você tentar buscar aplicar na sua empresa, tá bom? Nem todo número que você mede é um indicador de verdade. Eu posso ter somente o dado bruto, atendemos 320 chamados hoje. Sozinho a gente não tem uma noção se ele é bom ou ruim. É apenas o número por enquanto, é o dado, né? Indicador, dado tratado e comparável, TMA de 4,2 minutos. Aqui já dá para acompanhar, né? Mas ainda a gente não tem ali um julgamento, né? Então a gente não consegue, de fato, tomar uma decisão, né? Se você tiver ali uma meta, por exemplo, já transforma esse indicador num KPI, tá? Então, indicador crítico ligado ao objetivo do processo com meta e prazo é o que orienta a decisão. Pessoal, recomendação, né? Então, o KPI precisa ser smart, específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, aqui, sem métrica, meta e prazo, o KPI é somente uma intenção. Não dá para acompanhar nem cobrar e virar enfeite de painel, tá? Uma citação aqui do BPM CBOC, que é justamente o que acontece de fato, tá? Nós temos aqui indicadores sendo demonstrados dentro de painéis e a gente não tem nenhum tipo de tomada de decisão, não tem nenhum tipo de consequência caso o indicador ele não atinja aquela meta, tá? Então, a ideia aqui é que a gente não transforme isso em enfeite e sim tome decisão e consequentemente tenha o melhor processo possível baseado nisso, tá? Baseado no que os números estão mostrando. Então aqui eu vou depois demonstrar, né, no simulador aqui o KPI Smart, mas antes, né, então pensa num termômetro de 38 graus. É só um número por enquanto, né? Então 38 acima do seu normal, 36,5 já é um indicador. Eu tenho aqui um parâmetro, né, comparativo. Mas só vira ação quando alguém diz: baixe para menos de 37,5 até amanhã de manhã, senão vamos para o hospital. Então, exatamente esse o ponto que vai separar um dado, um indicador e um KPI Smart. Então, número, comparação, meta com prazo e consequência, tá? Agora eu vou falar um pouco das 4 dimensões de desempenho de um processo: tempo, custo, capacidade e qualidade, tá? Então, dentro desse contexto, né, eu considero esses indicadores essenciais para você tentar buscar entender como que está o desempenho do processo que você trabalha, tá? Ou que você está analisando.
Diante disso, né, então, o tempo, né, o lead time, o cycle time, o tempo de espera, o que o cliente mais sente. O custo por transação, por processo de retrabalho, capacidade, volume, vazão, quanto o processo ele dá conta. E a qualidade, né, seria ali a taxa de erro, conformidade, satisfação também, tá? Eficiência, né, ele é diferente de eficácia, né? Eficiência é fazer com menos recursos, né, mais rápido, mais barato, e eficácia é entregar o que o cliente quer. Pessoal, eles são independentes, tá? Então dá para ser eficiente e ineficaz ao mesmo tempo, né? Eu consigo ser rápido, porém eu não entregar aquilo que o cliente deseja, tá? Então eu não estou sendo eficaz. Então é por isso que dá para ser eficiente e ineficaz. Não é uma coisa relacionada à outra. E uma regrinha de ouro aqui, né? Então todo o processo precisa ter pelo menos um KPI por dimensão, tá? Dessas 4 dimensões que eu acabei de citar. Otimizar um só, né? Por exemplo, cortar custos ignorando qualidade é subotimização. É uma armadilha que a gente vai ver nos próximos slides, tá? Beleza, então vamos falar agora de lead time, cycle time ou process time, pode chamar também de tempo de ciclo ou tempo de processo, tá? Então isso não interfere. O lead time é o tempo total na perspectiva do cliente, é do pedido à entrega, incluindo todas as filas e esperas, tá? Então é o que realmente o cliente está vivenciando, experimentando naquele processo. É a jornada do cliente de fato. O process time, né, é o tempo ativo, é a mão na massa real sobre o item, quase sempre uma fração pequena do lead time. Já o tempo de ciclo, né, é o tempo do momento em que o item entra em trabalho, até ele sair pronto. Se existe a fila antes de começar, o cliente fez o pedido, teve um tempo de espera antes de fato começar aquele processo, aquilo não vai ser considerado tempo de ciclo, tá? Vai embutir ali dentro do lead time, mas o tempo de ciclo é no momento que pegou aquele item para ser processado. Então, né, o lead time, consequentemente, ele vai ficando maior, né, que o tempo de ciclo. Essa é a diferença, porque o tempo de ciclo ele vai considerar as esperas, tá? Então você pegou aquele item para ser processado, se tiver espera, se tiver algum tipo de problema, intercorrência durante o fluxo, ou a máquina que quebrou, ou ficou fora um servidor, isso de fato ali vai continuar sendo considerado no tempo de ciclo. Já o tempo de processo, como eu falei anteriormente, ele é de fato a transformação, tá? De você realizando a atividade de forma, colocando a mão na massa, né? Digamos assim. Então, beleza, né? Nós vamos usar agora um exemplo do pedido de pizza, onde a gente vai ver a eficiência do processo e tentar exemplificar um pouco melhor a questão aqui do lead time, do tempo de ciclo, do tempo do processo também. Então você pede uma pizza, né? O lead time é o tempo, né, do pedido até chegar na sua mão, né? A fila do restaurante está incluída aqui. O process time é o tempo que o pizzaiolo passa de mãos na massa, de fato realizando ali a transformação daquela pizza, fazendo a pizza. O cycle time, né, o tempo de ciclo, começa quando ele pega o seu pedido, não quando você fez o pedido, né? Essa é a diferença básica ali do tempo de ciclo para o lead time. E aqui nesse simulador, tá? Então eu coloquei ajustes de minutos aqui para poder considerar no lead time, no cycle time ou no process time, né? Dando aqui a eficiência desse processo. Digamos que você faça um pedido de pizza, sendo por telefone, por aplicativo ou presencial. Então aqui pode ser que haja naquele processo um tempo para iniciar, dependendo da fila, né, de pedidos da pizzaria, pode ser que ele leve 15, 16, 20 minutos. Então aqui depende muito de como está a quantidade de pedido, quantidade de pizzaiolo, de fornos, à disposição, né, para poder realizar o pedido, tá? Para poder começar de fato a fazer o pedido. Então aqui eu vou deixar 20, tá? 20 minutos aqui para iniciar. Se eu tiver aqui um tempo, ele iniciou 4 minutos para montar a pizza, eu vou até arredondar para 5. Então, meu lead time ele vai aumentar, né? E o cycle time começou aqui, tá? Então, até vou deixar zerado o restante para poder exemplificar melhor, tá? Então, eu tenho aqui o 20 minutos para iniciar. Então, o lead time está considerando os 20 e mais os 5 aqui para montar. Então, o lead time está em 25 por enquanto.
Eu tenho um tempo de forno, então eu vou dizer aqui que eu tenho 10 minutos para fazer, para poder assar a pizza. Então, se vocês repararem, o cycle time aqui e o process time tá igual, tá? Porque o forno, ele é a transformação daquela pizza, tá? Então, ele tem que ser considerado também como process time, tempo de processo. Você não pode desconsiderar, ele não é uma espera. Porque, de fato, você está transformando aqueles ingredientes, né, aquela pizza montada, numa pizza pronta, tá? Então, ele tem que ser considerado, não dá para considerar espera. Espera seria se você tivesse aqui o forno não tivesse aquecido o suficiente, então estaria montando pizzas e o forno não está pronto ainda. Seria um tempo de espera, a pizza fora, para poder montar ali, colocar no forno. Ou até mesmo o forno está ocupado. Então a pizza montada ficou aguardando ser liberado o forno para poder entrar. Isso é espera, tá? Então aqui teria que ser considerado espera, que aí aumentaria o cycle time, né? Vai aumentar. Mas o process time, né, o tempo de processo não aumenta, porque seria uma espera para o forno estar à disposição, tá? Então isso é bem importante diferenciar. Beleza, então eu coloquei 10, então o lead time ficou em 35 e o tempo de ciclo e o process time, né, o tempo de processo em 15. Aqui eu vou colocar a embalagem, né, pegar aqui do forno e embalar, tá? Então aqui são 2 minutos, né? Então 2 minutos aqui para poder colocar na caixa, tal, deixar tudo certinho, colocar aquela etiqueta, né, que vai na embalagem. Então eu vou botar 2 minutos e agora a entrega do motoboy, aqui eu posso ter uma espera também, tá? De ele ficar pronto, esperar o motoboy vir buscar e de fato ali pegar e levar para o cliente, né? Então aqui eu vou botar 20 minutos, né? Depende aí muito, isso varia bastante, mas considerando 20 minutos no total, tá? Então, o lead time ficou em 57, quase uma hora, e o tempo de processo e o tempo de ciclo em 17 minutos, que é de fato aqui a montagem, o forno e a embalagem, né? Então aqui a eficiência do fluxo ficou em 30%, né? Porque considerando aqui o meu tempo de ciclo, né? O tempo de processo em relação ao lead time, ele é bem mais alto, né? As esperas, né? Então aqui a espera para iniciar e fazer a entrega de fato, né? Então deu 40 minutos, né, entre entrega e também a espera. É lógico que, né, o tempo de espera eu tenho o que fazer, né? De repente eu posso melhorar meu processo para poder pegar mais rápido, né, o pedido que está aguardando ali, né, aumentar minha capacidade dentro do meu processo. Então isso com certeza vai diminuir o tempo de espera. Porém, a entrega do motoboy já é uma variável que não é tão fácil assim de se modificar, tá bom? Então, esse aqui é o conceito, né, de tempo de processo, de lead time, de tempo de ciclo, né, e a eficiência desse fluxo. Então, você tem que saber diferenciar direitinho, né, o que é uma espera de fato, o que é ali a transformação daquele pedido para poder avaliar o processo, tá? Isso é fundamental para a sua tomada de decisão referente ao desempenho daquele processo. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o OEE, que é um indicador muito utilizado dentro da indústria, tá? Então ele veio do TPM, né? Então que resume no único número quanto do tempo planejado virou produto bom no ritmo esperado, tá? Então ele vai juntar três fatores que vão se multiplicar. Então ali um OEE de 85% é considerado, né, classe mundial, é um indicador bem relevante de desempenho, tá? Então, a disponibilidade seria o tempo real da produção dividido pelo tempo planejado. Ele vai cair com paradas, quebras, troca de ferramentas, setup. Já o desempenho é a velocidade real dividido pela velocidade ideal. Vai cair com lentidões, pequenas paradas, desgaste, ritmo abaixo do padrão. Qualidade são as unidades boas dividido pelo total produzido. Logicamente, aqui vai cair de acordo com o refúgio e retrabalho que acontece durante o processo. Logicamente, né, dentro de um contexto industrial, você precisa ter a mensuração disso basicamente em tempo real, ou buscar esse dado no final ali para poder ter uma noção, né, de como que está funcionando esse indicador, tá? Então ele vai multiplicar a disponibilidade pelo desempenho e pela qualidade e vai trazer ali esse número, tá? Você dirige numa avenida com 3 semáforos, em cada um pega aberto 90%, 95% e 98% das vezes. A chance de pegar os 3 abertos numa passada não é a média, tá? É o produto, 83,8%. Cada semáforo quase sempre aberto ainda te atrasa.
É dessa mesma forma que o OE também ele é calculado, né? Pela multiplicação dos três indicadores, desempenho, disponibilidade e qualidade, né? Então, cada etapa quase perfeita ainda desconta do resultado final, tá? Então, bem importante, não é a média, e sim a multiplicação entre esses três fatores. Beleza, né? Então, aqui no simulador eu coloquei os três fatores, da disponibilidade, do desempenho e da qualidade, para que a gente possa simular, né? Então, nesse momento aqui, ó, eu estou com disponibilidade em 90, o desempenho, que é a velocidade, em 95, e a qualidade, que são as unidades boas, em relação a tudo que é produzido, em 98%. Então, se eu mexer, aumentar aqui um pouco mais a disponibilidade, vai melhorando o meu indicador, tá? Se eu chegar e atingir 95%, eu estou com um indicador excelente, né? 88,4%. Só que pode acontecer da qualidade cair, né? Então minha qualidade vai caindo por algum motivo e eu ficar abaixo da minha meta de 85%, tá? Da mesma forma o desempenho, pode ser que caia. E consequentemente eu vou ter, né, aqui uma queda desse indicador. Então, se você é da área industrial e possui esses números de disponibilidade, desempenho e qualidade, faça ali esse cálculo, né, multiplicando esses indicadores para você ter o AE calculado, tá? Então aqui novamente, né, vou deixar no mais alto, né? Então, qualidade 94%, eu posso colocar disponibilidade 94% e assim eu vou mexendo para ter o meu número final, tá? Que é só mais para demonstrar para vocês esses três fatores, né? Então aqui, ó, ficou em 85,7. Repare como foi difícil chegar até aqui. Os três fatores precisam estar altos ao mesmo tempo, tá? Porque eles se multiplicam. Então você precisa ter atenção em todos, tá? E ter todos os três altos, né? Senão você vai ter problema no final do seu indicador. Beleza, então aqui eu vou falar um pouco mais sobre voz do processo versus voz do cliente, tá? Eficiente por dentro e ineficaz por fora. O que isso quer dizer, né? A voz do processo é o que o processo entrega segundo as métricas, né, que a gente falou até agora, né? Pode ser o TMA, pode ser o custo por transação, produtividade. Ele é fácil de medir e de ficar no verde também. Já a voz do cliente é o que realmente o cliente, né, sente e exige. Teve problema resolvido, recomendaria a empresa aquele produto, seria o NPS, seria CSAT, FCR, né? Então assim, né, o que é importante aqui? Por exemplo, o TMA baixo nem sempre é o vilão, de fato. Né? Então reduzir o TMA, né, o tempo de atendimento, ele não piora a voz do cliente por si só, tá? Dá para ser mais rápido e continuar resolvendo bem, com certeza. Script melhor, ferramenta, processo mais enxuto. O problema tá quando o TMA cai por pressão, existe uma pressão para diminuir o TMA e assim, né, sem mudar o processo, sem melhorar o processo, e o atendente vai encerrar a ligação ali sem resolver, né, sem ter a resolução no primeiro contato com o cliente. Então ele vai despencar esse indicador de FCR. Então, e essa é a queda que vai arrastar o NPS junto. Que isso que eu quero dizer com isso, né? Você pode mexer nos indicadores de processo, melhorando ali, por exemplo, o TMA por pressão, porque você foi colocado essa meta de diminuição de TMA sem melhorar o processo, você pode prejudicar de alguma forma a resolução daquele problema. Né? E se você de alguma maneira melhorou seu processo, seu indicador interno, mas pode piorar a voz do cliente, né? Os indicadores de cliente, então, consequentemente, você está distorcendo ali o que de fato interessa, tá? Então, esse é o cuidado que você precisa ter. Então, esse é o erro clássico, né? Otimizar somente a voz do processo e deixar a voz do cliente de fora do painel. Métrica departamentais no verde, enquanto a experiência do cliente está afundando e ninguém percebe porque não mede a voz do cliente. Né? Citação aí do BPM CBOC. Então aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Nesse simulador. A pizza bate a meta de pizza pronta em 12 minutos. Isso é o que ela mede de si mesma. Mas se apressar o forno para bater o tempo, a massa sai crua no meio. O cliente não está cronometrando os minutos. Está sentindo se a pizza estava boa. Então, métricas internas, voz do processo, experiência de quem recebe é a voz do cliente, pode contar histórias opostas, tá? Então, se você olhar para esse exemplo aqui da pizza, você de fato ali conseguiu bater uma meta interna de 12 minutos.
mas você pode baixar a qualidade do que você está fazendo e entregar um produto ruim, né? E o cliente perceber esse produto ruim. E isso vai gerar ali queda de NPS. Você não está resolvendo o problema do cliente, tá? Então você precisa ter tudo muito bem casado, né? Então ter bons indicadores internos, de eficiência interna, mas a voz do cliente tem que estar sempre sendo olhada para que você não diminua a qualidade do outro lado, né? Então, consequentemente, gerando algum tipo de insatisfação do cliente. Então, nesse slide aqui, né, eu coloquei a questão do mudar o TMA sem mudar o processo, baixar o TMA somente por pressão, né? O que seria isso, né? Ter ali lideranças puxando, né, para o TMA poder diminuir, né? Então, isso pode gerar ali uma consequência da diminuição da resolução no primeiro contato ou do NPS, tá? Isso, claro, não é uma regra, né? Isso é um fator que pode acontecer. Então, se eu diminuir o TMA, eu estou puxando para cá, meu custo por chamada vai diminuindo e meu TMA também, né? Então aqui eu vou botar o TMA em 4 minutos. Vou botar no verde, tá? Para exemplificar melhor. Eu baixei bastante, né? Tava 6 e pouco e baixei para 3,9 minutos por atendente, né? O custo por chamada diminuiu, mas pode acontecer, tá? De eu melhorar meus indicadores internos e o externo, né? O cliente perceber diferente. Claro, aqui está exagerado o NPS zero, né? Mas é só para poder exemplificar que isso pode de fato gerar uma criticidade no meu indicador na resolução no primeiro contato ou até mesmo na satisfação, tá? Então você precisa olhar. Tem que estar no verde o interno? Sim, tem que estar, mas tem que mudar o processo. Melhorar ali a disponibilidade de ferramentas, ter processos enxutos, disponibilizar o máximo possível de um bom script para o meu atendente. A consequência disso é que eu posso ter uma melhoria de TMA, mas também manter no verde aqui a questão do FCR e também do NPS. Agora eu vou falar de resultado de indicador, né, versus antecedência, né? Então, de você ter ali o retrovisor e o para-brisa do teu indicador, tá? Então eu vou chamar aqui de lagging, né, o que seria o resultado, e o leading seria a antecedência. O lagging mede o que já aconteceu. É o CSAT do mês, é a receita, é NPS, né? Ele é ótimo para avaliar, só que ele é tarde demais para intervir, né? Então quando você mede o teu CSAT do mês e você publica isso, você está olhando no retrovisor, tá? Então você está olhando do que aconteceu. Já o leading, né, ele sinaliza a tendência antes do resultado aparecer. Então seria ali a fila, nesse momento está maior que 5 minutos. Percentual de erros na entrada, pedidos em aberto, né? Então aqui você em tempo real consegue olhar para esses indicadores e aí sim, né, tomar algum tipo de decisão durante o processo, né, e não depois. Então a regra, né, um sistema maduro combina os dois, né? Então um está combinando com o outro. O leading para antecipar e o lagging ali para confirmar e avaliar. Só o lagging, né, ele vai descobrir o incêndio depois que a casa queimou, né? Então outra citação aqui do BPM CBOC. Beleza, né? O céu escureceu e as nuvens ficaram pesadas. Isso já avisa que vai chover. Se você só sai de casa quando a chuva já está caindo, se molhou no caminho até a porta. Então a nuvem carregada seria o leading, né? O que antecede. E a chuva caindo é o lagging, que confirma que já começou. Beleza, né? Então nesse indicador aqui, né, o lead avisando e o lag só confirma depois. Então aqui eu coloquei, né? Então aqui na cor mais alaranjada, né, amarelinho alaranjado aqui, seria o lead, né, o percentual em fila maior que 5 minutos, né, antecedendo, e o lag aqui seria o CSAT de fechamento do mês. Então aqui eu tenho um lag, né? Então eu tenho um percentual baixo, né? Se você perceber, tá normal, né, em termos de atendimento, né, maior que 5 minutos, e o CSAT continua alto. Então, semana 1, fila normal, e o CSAT está ok, tá alto, então tudo calmo. Vou avançar para a semana 2, opa, eu tenho aqui um problema, né? Semana 2, o lead, né, que é a fila ali, maior que 5, disparou. Aconteceu alguma coisa no meu processo, né? Então eu preciso atuar nesse indicador aqui. Se vocês perceberem, o CSAT continua bom, tá? Porque o CSAT está olhando para trás, está olhando o que aconteceu. Então eu não tive reflexo da minha fila nesse momento da semana, porque meu CSAT está refletindo ainda a semana anterior, tá?
Então, o problema já começou, mas o resultado ainda não demonstrou. Avançando um pouco mais a semana, então o lead consegue alto, né? Então até aumentou, na verdade. Quem só olha CSAT ainda não viu nada de errado. Se vocês perceberem, o CSAT está muito próximo. Então aqui na semana 3 está tudo normal pelo CSAT. Só que o meu lagging aqui, né, meu leading, né, que seria o que eu estou olhando em tempo real, ele continua aumentando, tá? Então tem que ter esse alerta ao mesmo tempo, né? Agora, né? Então, agora o CSAT desmoronou, né? Então chegou ali no meu cálculo de CSAT, ele despencou e o leading tinha avisado há 2 semanas atrás. Então, o CSAT refletiu basicamente somente na semana 4, sendo que eu já tive avisos, né, de aumento aqui, principalmente na semana 2, na semana 3 e na semana 4 continuava alto, né, o meu lead. Então, refletiu no CSAT. Se eu tiver só o CSAT aqui, o que vai acontecer? Eu vou demorar para agir. Já aconteceu. Né? Se eu tivesse agido nas semanas que o meu lead estava muito alto, então eu poderia ter agido e já diminuído na semana 4. Aqui continua despencando, né? Então a fila, o lead já vai caindo, já consigo ter aqui uma queda do meu tempo de atendimento, né? Então eu agi e diminui, só que o CSAT continua ruim, né? Então, mas a tendência é eu ter um sinal de recuperação. E na última semana, aí sim, né? Eu continuei na tendência aqui de diminuição do leading, do tempo de atendimento, para que o meu CSAT pudesse voltar a ficar mais alto. Então, né? Então, o CSAT voltando a subir. E qual é a moral disso tudo, né? O lead vai antecipar. E o lagging ali, ele somente confirma, né? Então, nesse painel aqui, só queria mostrar para vocês, né, que indicadores que antecedem, né, que seria o leading, ele precisa ser calculado e você tem que estar de olho nele sempre, para não deixar estourar no CSAT, NPS ou outros indicadores aqui que olha para a voz do cliente, tá? Então, bem importante de ter essa diferença, né, de você conseguir diferenciar esses indicadores. Pessoal, agora quero falar um pouquinho mais sobre o meu curso, tá? Que eu tenho disponível no meu site, que se chama BPM Lean do Zero ao Processo Melhorado. A ideia desse curso é justamente focar tanto em KPIs, né, modelagem de processo, de você entender como que pode fazer um levantamento em entrevistas no seu contexto de trabalho como analista de processo. Claro que essa aula aqui é para um público mais geral, mas caso você seja um analista ou queira aprender um pouco mais sobre BPM Lean, dentro desse meu curso eu tento passar pelo ciclo completo de BPM, né? E claro, citando o Lean aí como uma forma bem interessante de você otimizar o seu processo. No meu site, aqui você pode conferir, tá? Eu escrevo alguns artigos nesse site, eu falo um pouco mais do meu curso. Tem o Lean Game, né? Que você pode jogar um pouquinho e aprender conceitos de Lean. Tem um simulado CBPP, tá? Para quem quer a certificação profissional de processos, né? Estudando pelo CBOC. Durante a aula até citei algumas partes do CBOC para o tema que eu estava falando de KPIs, né? Então, aqui você tem um simulado completo, você consegue testar algumas questões e tem aqui, né? Você pode também comprar o simulado e estudar dessa forma, tá? Eu fiz a minha certificação estudando por simulados e eu vejo que é muito importante para você aprender e conseguir ter um bom desempenho, tá? Então fique bem à vontade, acesse meu site claytonkretzer.com.br. Beleza, então aqui eu vou falar um pouco mais sobre a decomposição do KPI, tá? Então o número agregado diz que há um problema, não onde ele está. Então por isso que decompor o KPI ele pode ser importante para você entender onde está o gargalo, onde está o problema. Então, beleza, né? Um KPI de ponta a ponta, exemplo, lead time de 47 dias, como eu já comentei, né? Esconde onde o tempo se perde. A técnica de quebrar em subetapas mensuráveis e medir cada um, o gargalo é a etapa que concentra o tempo, o custo ou o erro. CBOC, né? Aqui falando do capítulo 7.3.1 do livro, né? Então, sem decompor, eu tenho 47 dias e eu tenho uma meta de 30. Você age no escuro, mexendo no processo interno. Se você decompor, você descobre que 28 dos 47 dias estão em uma única etapa. Aí você ataca aquela etapa que está sendo o gargalo, tá? Então aqui é importante fazer a decomposição do número para que você consiga bater a meta e saber onde precisa agir. Então aqui nós vamos falar sobre um simulado, né? Vamos colocar um simulado aqui
né, a etapa do ciclo de vendas, né, onde tem um gargalo ficando em vermelho, né, então observando ali ele caindo de acordo com a meta, tá? Por que gargalo, né? Pense numa garrafa, não importa o quão larga seja a base, a água só sai na velocidade do gargalo, a parte mais estreita, né? Alargar o meio da garrafa não vai adiantar de nada, tá? Então, aqui também serve, né, eu comentar sobre a teoria da restrição, né? Então, você não adianta aumentar a garrafa no meio porque, de fato, a velocidade de entrada de água vai ser de acordo com o gargalo dela, né? Então, o nome já diz tudo ali que vai ser de acordo com que tem um gargalo. Isso serve para produção, serve também para processos, tá? Então, um KPI agregado de 47 dias é a garrafa inteira. Decompor é achar qual etapa é o gargalo, né? Então, vale a pena você começar a atacar por ela, tá? Pelo gargalo que você vai decompor e vai descobrir. Então, aqui nessa decomposição, tá? Então, aqui ciclo de vendas B2B, né? Então, 47 dias de 4 etapas, né? Então, aqui eu vou editar os números, né? Então, beleza. Já de cara você viu, né, que o gargalo está na aprovação jurídica, né? Então, eu tenho aqui 6 dias de qualificação daquela proposta, 8 dias para realizar a proposta, 5 dias para negociar e 28 dias para aprovação de contrato, né? Então, o jurídico aprovar. Beleza, né? Então eu tenho aqui 47 dias, somando tudo, e a meta é chegar em 30. Olhando para esse fluxo de 28 dias da aprovação jurídica, você já detectou onde está o meu gargalo, né? Então eu preciso diminuir esse aqui. Se você tivesse somente 47 e não tem uma noção, né, onde está o gargalo de fato, você vai dar tiros no escuro. Eu quero lá automatizar a minha proposta comercial. Eu quero que na qualificação já gere automaticamente proposta. Beleza. Você vai conseguir melhorar? Talvez baixar para 3? Vai. Só que eu ainda tenho 42 dias de ciclo, tá? De lead time. Eu consigo baixar a negociação para 4, de repente uma parte interna de aprovação de preço, beleza, né? Mas, ok, talvez não melhore tanto. A qualificação, eu consigo baixar para 4, uma melhoria de processo que eu faça aqui, ok, mas ainda tenho 39 dias. Então, se você não faz a decomposição, vai ficar no achismo, tá? Então, você precisa entender o teu processo e onde está o gargalo. Como a gente já descobriu que está no jurídico, então eu vou baixando aqui até que ele fique num tempo bem considerável. Eu já bati a meta, tá? Então 15 dias aqui da aprovação do jurídico, né? Então poderia ser diferente, né? Poderia ter aqui uma etapa de negociação de 20, né? E meu jurídico aqui ser apenas 10, né? O meu gargalo está onde, né? Tá aqui na negociação. Ó, gargalo, negociação. É onde eu vou atacar. Então aqui eu tenho que olhar para onde está a etapa que leva mais tempo e aí, consequentemente, eu ataco, né? E eu faço aqui uma avaliação do processo, vou aqui aplicar um brainstorm, vou fazer o Lean, né? Lá no meu curso eu cito mais de como que você pode atacar problemas do processo, tá bom? Beleza, agora eu vou falar um pouco mais sobre sinal ou ruído, né? O que seria a causa comum ou a causa especial de variação, tá? A causa comum é a variação aleatória, inerente e previsível do processo, né? Ele pede melhoria estrutural do sistema, não reação diária, tá? Já a causa especial é a anomalia ligada a um evento pontual identificável. Pede uma investigação específica daquele evento. Beleza, né? Então, se eu trato, né, uma causa comum como fosse especial, eu faço ajuste de processo, onde eu tenho uma oscilação normal, ele pode de fato aumentar a minha variação em vez de reduzi-la, tá? Exemplo aqui, né? Então a água do chuveiro está um pouco fria. Aí você gira bastante para o quente, agora ela está escaldante. Gira rápido de volta para o frio. Reagir com força a cada variação do processo, né? A variação pequena faz o chuveiro nunca estabilizar. Né? Você mesmo virou vai e vem, né? Então é o que eles chamam de tempering, né? Então faz com que a causa comum, né, trata o ruído normal como fosse um problema, aumentando a variação em vez de reduzi-la, tá? Então aqui nessa carta de controle, né, que eu trouxe, eu até vou deixar ela de forma normal, né, onde eu tenho uma amplitude aqui no verde, né, da variação, e aqui é meu alvo, né, aqui no centro, e eu tenho aqui uma variação, né? Tá variando, né? Ele está fazendo uma variação que é considerado uma variação
uma oscilação normal, né? Tem pioras do processo aqui que ele mais próximo do estável. Se eu reajo a cada oscilação, reagiu aqui nesse ponto para cá, eu gero uma reação, eu posso de fato ali, porque eu estou tratando uma causa especial, né, como uma causa comum, então eu posso gerar ali uma variação maior, tá? Então tem que ter esse cuidado, né? Então, o operador ajustou o processo a cada oscilação, que era somente um ruído normal. O resultado disso, a variação aumentou e os pontos furaram os limites. Causa comum se trata melhorando o sistema, não reagindo no dia a dia, tá? Então, olhar a carta de controle e entender se é uma oscilação normal para você não sair agindo ali de acordo com cada oscilação para poder deixar o mais próximo do alvo possível, sendo que às vezes para você deixar ele o mais próximo do alvo, tem que fazer ali algo mais estruturado, né? E não fazer reações pontuais. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre dashboard em camadas, a governança desses KPIs e os trade-offs ali, que seria melhorar um KPI, ele pode acontecer de piorar outro, tá? Então, é importante também você avaliar, né, se aqui esse indicador, qual é a consequência de eu melhorar ele? Tem algum trade-off ali que eu possa atingir, né, que eu possa acabar afetando também? Então aqui, né, eu coloquei, né, o mesmo processo em 3 painéis: diretoria, gerência e operação, tá? Então, para a diretoria, eu posso ter aqui o tipo de indicador, né? NPS CSAT consolidado, que é uma tendência aqui de 12 meses, por exemplo. Custo total por atendimento do cliente, né? O churn mensal versus a meta, tá? Então, a diretoria são poucos KPIs de resultado. Visão de tendência, nada de dado operacional nesse tipo de dash, tá? Já para a gerência, aqui eu já coloco uma granularidade maior e a frequência também, né? Eu posso ter aqui FCR por fila de atendimento, TMA e TME por equipe, com comparativo, aderência de escala, absenteísmo, reincidência de chamados por tema, né? Então a gerência, né? Então tem KPIs por processo e equipe, né? Então para poder justamente conseguir investigar onde, né, o resultado ele está se formando. Para a operação, né? Então aqui lembra que eu falei do leading, né? Então, chamados em fila, maior que 5 minutos, né? É o agora. Agentes disponíveis versus logados, TMA do turno em andamento, né? Rechamadas nas últimas 2 horas, nível de serviço, né? O nível de serviço do dia, né? O SLA. Então, aqui na operação são métricas em tempo real por atividade para agir agora, leading, né? Não relatório no fim do mês, tá? Então, aqui é importante, né? Entender o que você vai demonstrar de acordo com o público. Vamos montar aqui então um sistema de medição, né? Os 8 elementos da governança. Lá no início desse vídeo, né? No início dessa aula, eu falei do KPI Smart, né? Então, o que eu vou medir, né? Então, definição precisa do KPI, como? É a fórmula de cálculo. Quem vai coletar? Responsável pelo dado. De onde vem, né? A fonte de dado é confiável, então tem que saber de onde está vindo aquele dado. Quando? Frequência de medição, quem analisa e quem decide, onde é revisado, o fórum onde o número é discutido, e o que fazer se a meta é violada, né? O plano de escalonamento, né? Ou a consequência daquele indicador, tá? Então, é importante, né, você ter esse sistema de medição, né? São os 8 elementos de governança. Falando de trade-off, como eu comentei em 2 slides anteriores, né? O ótimo raramente ele está no extremo, tá? Então, é que eu vou usar o exemplo do risco de crédito, né? Onde eu mexo ali no meu critério de aprovação do crédito e aí eu posso mexer na taxa de aprovação. Pode ser que eu mantenha minha taxa de aprovação alta, mas eu vai interferir na inadimplência e no lucro, tá? Então aqui o indicador está ótimo, né? Então ali eu tenho 60% da taxa de aprovação, 4% só de inadimplência, aí um lucro estimado, né? Que eu coloquei 38, né? Então por mês pode ser 38 milhões, enfim, né? Depende muito do tipo de empresa. Se eu quiser aqui, eu vou lá e eu quero mexer no meu risco, né? Eu quero aprovar mais. Porque às vezes eu posso ter a percepção ou feeling de se eu melhorar aqui a taxa de aprovação, eu vou ter mais lucro. Né? Porque eu estou trazendo mais, aumentando a minha carteira de crédito nesse caso aqui. Só que pode ser que aconteça o contrário, tá? Eu aumente a minha taxa de aprovação por ter afrouxado demais e começar a sinalizar um aumento, né, de inadimplência
e uma diminuição também do meu lucro, né? Porque quanto mais inadimplência eu tiver, menos lucro eu tenho. Então aqui eu vou afrouxando, né? E eu vou aumentando aqui a taxa de aprovação, atingindo índices ruins. Não é regra, tá, pessoal? Então isso aqui é somente um exemplo aqui para falar que o trade-off entre KPIs é eu olhar para um KPI, mas saber que ele tem consequência nos demais, né? Se eu melhorar esse cara aqui, pode ser que eu tenha algum tipo de consequência nos demais. Então ter esse entendimento também é bem importante para você não fazer nenhum tipo de tomada de decisão que vá prejudicar o desempenho do processo e da empresa como um todo. Beleza, né? Então todos os KPIs internos estão na meta, mas as reclamações de prazo estão aumentando. O que isso pode indicar, pessoal? Letra A, né? Os clientes estão com expectativas equivocadas e precisam ser reeducados sobre prazos reais. B. Basta elevar as metas internas já existentes para alinhá-las às reclamações. C. Os indicadores medem só a voz do processo. Falta um KPI aqui da voz do cliente. E D. É só um problema de comunicação, os clientes não conhecem as métricas internas. Logicamente, eu vou colocar aqui na opção C, porque de fato, né, o indicador que só mede a voz do processo ele é eficiência interna. Sem ter um KPI ali de voz do cliente, dá para ser eficiente por dentro e ineficaz para quem recebe o resultado, tá? Beleza, né? Então aqui um checklist do KPI que presta, né? Então, rodando aqui em qualquer indicador que existe na sua empresa, se falhar em um item, você já sabe ali o que consertar. Tá no formato Smart, né? Com meta numérica e prazo, cobre uma das 4 dimensões: tempo, custo, capacidade, qualidade, que ainda falta no seu painel. É a voz do cliente ou a voz do processo? O painel tem as duas. É lagging ou leading, né? O painel também tem as duas. Tem dono, fonte de dado e fórum de revisão definido. Dá para decompor em subetapas quando virar vermelho. Então aqui, checklist, né, dos 6 itens para você olhar para os indicadores da sua empresa, do seu processo, verificar se falta um deles para poder justamente corrigir essa questão, tá? Pessoal, obrigado pela atenção. Aqui foi uma aula curta, né, para a gente falar um pouquinho sobre KPIs de processo. Espero que vocês tenham gostado. Fique bem à vontade de me seguir ali no LinkedIn, de se conectar comigo, né? Então, também acesse meu site, claytonkretzer.com.br. Lá eu tenho templates, tenho link game, tenho simulado CBPP, artigos, enfim. E essa aula aqui também vai estar disponível no meu site. Tá bom? Muito obrigado e até mais.